Se os irmãos quiserem falar junto comigo, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pelo seu amor, por nós estarmos hoje na tua casa, no teu santo dia, no teu santo sábado, meu Deus, louvando, te adorando, Senhor. Oh, meu Deus, nós te pedimos que a palavra que hoje for falada, que ela seja fiel com a sua palavra, Senhor. Que o Senhor traga sabedoria, que o Senhor fale por meio do teu Espírito Santo aos nossos corações. Oh, Senhor, traz consolo para aquele que se sente desamparado, para aquele que vê, Senhor, a situação do nosso país, da nossa vida e está sem esperança, meu Deus. Oh, Senhor, consola os corações através da tua palavra. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, hoje nós vamos falar sim do capítulo 6, mas que na verdade é o chamado de Isaías. Mas nós não vamos apenas nos ater a Isaías 6, porque é muito interessante a gente saber o que estava acontecendo nos tempos de Isaías. Isaías, o livro de Isaías junto com o livro de Salmos são os mais citados no Novo Testamento. O livro de Isaías é um livro riquíssimo. E muitas vezes a gente pula para o 6 porque é o chamado de Isaías e a gente gosta desse trecho. Acho que todo mundo aqui já leu alguma vez na sua vida Isaías 6. E a gente acaba deixando ou desconsiderando o contexto em que vivia Isaías. E hoje a gente vai também pensar um pouco sobre isso. Primeiro, qual era a condição moral que havia naquele tempo, no tempo de Isaías? O povo de Deus, ele estava fiel ao Senhor? O povo de Deus, ele estava em obediência ao Senhor? Eles estavam recebendo as melhores coisas de Deus porque eles foram fiéis à aliança que foi feita entre o Senhor e eles? Será que era esse o estado? Ou será que o povo de Israel, eles já haviam se afastado do Senhor? Eles estavam vivendo numa situação, num meio de uma situação imoral, de situações que desagradavam, eram contra a lei do Senhor. E para responder isso, nós vemos os primeiros capítulos de Isaías que eles relatam qual era a condição que aquele povo estava diante de Deus. Qual era a sociedade em que Isaías ele estava inserido. E nós vemos aqui coisas muito, muito tristes. E a gente se pergunta, olha em que situação estava o povo de Deus. Isaías, ele foi um profeta chamado, e ele é um profeta que ele ficou naquela região de Judá. Se os irmãos lembrarem, houve a divisão entre o reino do norte, que era o reino de Israel, e o reino do sul, que era o reino de Judá. E Isaías, ele foi um profeta chamado para profetizar, para levar a mensagem do Senhor, uma mensagem de juízo do Senhor, uma mensagem de conclamando o povo ao arrependimento. E ele fazia esse trabalho profético no Reino do Sul. E qual era a condição moral de Judá? Qual era a condição moral daquele povo? Era a seguinte. Primeiro, nós vemos que o povo ele era imoral. Se nós chegarmos em Isaías 1, a gente vê isso. E no versículo 10, o Senhor diz: escutem o que o Senhor diz, líderes de Israel, vocês que são iguais aos homens de Sodoma. Escutem vocês que são iguais ao povo de Gomorra. Escutem o que o Senhor tem a dizer. Ou seja, o povo que vivia em Judá é comparado ao povo de Sodoma e Gomorra, aquelas cidades que foram destruídas por conta da sua imoralidade.
Você vê, o povo de Israel, ele estava mergulhado em imoralidade, mas não era apenas isso, há várias outras coisas destacadas aqui. Eles também, além de serem imorais, viverem de maneira contrária àquilo que o Senhor colocou na sua palavra, eles também eram falsos religiosos. Sabe aquele religioso falso, aquela pessoa que fala que é cristão, mas na verdade não é, que fala que é religioso, mas não é? Era assim que o povo era naquele momento. E aqui tem um dos versículos que, quando eu ouvi, foi o versículo que mais pesou no meu coração. É um dos versículos que acho que os irmãos já conhecem, mas que é extremamente pesado. O Senhor falando para o seu povo. Eu já não suporto mais os seus sacrifícios. Chega, eu não quero mais a gordura dos seus carneiros, eu não tenho prazer no sangue dos novilhos gordos, dos cordeiros e dos bodes. Quando vocês vêm à minha presença com seus sacrifícios, quem pediu isso para vocês? Quem pediu que viessem colocar os pés nos meus pátios? De que adianta trazerem ofertas inúteis? O incenso que vocês queimam para mim cheira mal. Suas festas religiosas, a lua nova, os sábados, os seus jejuns não passam de mentiras. E não há nada que eu odeie tanto quanto uma religião fingida. Eu não aguento mais todas essas festas. Elas se tornaram um fardo para mim. Já nem posso olhar para essas cerimônias. De agora em diante, vocês podem orar com as mãos levantadas para o céu, mas eu não vou atender. Podem fazer muitas orações, mas eu não ouvirei nenhuma delas. E sabem por quê? Porque as suas mãos estão sujas com o sangue das suas vítimas inocentes. Lavem-se, limpem-se dos seus pecados. Não quero mais ver toda essa maldade. Parem de fazer o mal. Eu acho que é um dos trechos da Bíblia mais pesados, que quando a gente lê, a gente fica assim, né, sempre, julgando a nossa própria maneira, né, de ser, a nossa própria fé. Será que eu presto um culto a Deus de todo o meu coração? Ou será que eu sou como o povo de Israel naquele tempo, que fazia todo aquele ritualismo, que faziam sacrifícios, que traziam ofertas, que oravam, só que o coração deles estava distante de Deus. E eram pessoas que praticavam maldade, eram pessoas que viviam uma vida, não de um povo de Deus, mas eles viviam a vida como se eles não conhecessem a Deus. Então, por isso, para Deus, tudo aquilo que eles estavam fazendo não era aceitável. Não adianta vocês sacrificarem, não adianta vocês supostamente obedecerem, porque o coração de vocês está longe de mim, vocês são maus, vocês são perversos, vocês podem orar e eu não vou ouvir. Essa era a situação do povo de Israel. Eles eram imorais, eles eram falsos religiosos. Eles eram violentos, eles exploravam os necessitados. Nós vemos também em Isaías 1, versículos 15 a 17, falando o seguinte. 15, na verdade, aprendam a fazer o bem, a ser honestos, a agir com justiça, ajudem aqueles que são explorados, defendam o direito dos órfãos, protejam as viúvas. Eles eram explorados, eles eram maltratados, eles não eram vistos na sociedade. E enquanto as pessoas estavam lá fazendo grandes orações, sacrifícios, eles se esqueciam daqueles que realmente necessitavam. Eles viviam uma religiosidade de fachada. Eles viviam uma vida em comunhão com Deus mentirosa. Além disso, as autoridades daquele povo, elas eram corruptas. Olha que situação tranquila. Isso é todo o panorama que nós vemos em Isaías. Onde nós vemos que as autoridades eram corruptas? Isaías 2, 23. Nós vemos o seguinte. Calma, me perdi aqui. Não, na verdade, 1:23. As suas autoridades se revoltaram contra Deus e fizeram amizade com ladrões. Aceitam dinheiro e presentes como suborno. Não dão atenção aos direitos dos órfãos e não defendem a causa das viúvas. As autoridades, as pessoas que tinham, né, poder sobre os demais, eram pessoas corruptas, pessoas subornáveis, pessoas que não agiam conforme a vontade de Deus.
Eles eram ladrões, eles se associavam com ladrões. O que não acontece hoje. Hoje as autoridades, né, são muito honestas. Brincadeira, viu? Mas a condição moral do povo era decaída, totalmente distante de Deus. Os seus líderes, suas autoridades, eles estavam distantes de Deus, eram corruptos, eles roubavam, eles não auxiliavam aqueles que precisavam ser auxiliados, de acordo com a palavra de Deus. Além disso, esse povo era um povo idólatra. Em Isaías 1, 29 e 30, nós vemos isso também. Falando, vocês que adoravam os carvalhos sagrados e os bosques sagrados que tanto apreciavam, ficarão cobertos de vergonha. Vocês murcharão como uma árvore velha, secarão como um jardim que não é regado. O povo de Deus, que no primeiro... Qual é o primeiro mandamento? Alguém sabe decor o primeiro mandamento? E aí, Jacó? Oi? Não terás outros deuses diante de mim. E aquele povo, só o primeiro mandamento. Ele não precisava ler todos os mandamentos. Se eles lessem só o primeiro, eles não teriam aquelas atitudes. Só que aquele povo, eles estavam imitando o costume dos povos que estavam ao seu redor. E aqui ele fala que eles adoravam os carvalhos, eles adoravam árvores. Eu acho muito legal um trecho da Bíblia que fala, vem uma pessoa, ele derruba uma árvore, com uma parte ele faz um ídolo que ele adora, e com outra parte ele serve de combustível, serve como lenha. É uma grande ignorância, por isso que em Salmo 115, Deus fala que um dos castigos das pessoas que adoravam ídolos é que elas se tornariam semelhantes aos ídolos que elas adoravam, sem entendimento. Esse é o castigo de Deus para aqueles que praticavam esse tipo de coisa. E nós vemos que isso era a situação do povo de Deus. Era um povo imoral, era um povo com uma religiosidade falsa, era um povo violento, era um povo que explorava os necessitados, era um povo com autoridades corruptas, era um povo idólatra e era um povo de Deus, mas sem a identidade de Deus. Era o povo supostamente de Deus, mas que não tinha a identidade de Deus. E nós vemos que eles copiavam o que aqueles outros povos faziam, como a gente vê no capítulo 2, versículo 6. O Senhor abandonou o seu povo, os descendentes de Jacó, porque eles seguiram os maus costumes do Oriente, a magia e a adivinhação dos filisteus, e seguem costumes pagãos. Eles foram chamados para ser luz. Vocês lembram que o Senhor falou para Abraão que através dele, através da semente dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Eles foram chamados para ser um povo de propriedade exclusiva de Deus. Eles foram chamados para fazer a diferença em meio a povos idólatras, em meio a povos que não conheciam a Deus, influenciar positivamente aquele povo. Mas pelo contrário, eles se corromperam e eles fizeram como os povos que viviam ao redor deles faziam. Foram tão idólatras, praticaram tudo aquilo que a Bíblia condena. E por isso a Bíblia fala que o Senhor abandonou o seu povo. É um termo forte, né? O Senhor, totalmente descontente, não ouve mais a oração do seu povo, porque é um povo mentiroso, é um povo falso religioso. A situação moral dos tempos de Isaías é uma situação absolutamente terrível, né? Em que, com certeza, um cristão se sentiria deslocado. Como a gente se sente nesse mundo, onde simplesmente todos os padrões cristãos, todos os padrões bíblicos, eles foram deturpados e até ridicularizados no nosso tempo, né? A gente vive em meio a realmente pessoas imorais, falsas religiões, pessoas que deturpam a palavra de Deus, que pegam a palavra de Deus e a usam de maneira incorreta. Simplesmente eles fazem uma leitura isolada de versículos, como se tentando manipular o que a Bíblia diz. Pessoas que a cada dia surgem novas religiões, surgem novas crenças, e muitas ainda se dizem baseadas na Bíblia. Sabia que o Espiritismo ele fala que eles seguem a Bíblia?
Quando a gente começa a pensar, nossa, mas como segue a Bíblia? Que Bíblia é essa? Que versão é essa? O que fizeram? Cortaram metade, cortaram toda a Bíblia, cataram um versículo e acham que isso é seguir a Bíblia? Nós também vivemos numa sociedade de pessoas violentas, pessoas que exploram os necessitados, pessoas que simplesmente não se importam com aqueles que necessitam. Vivemos em meio a autoridades corruptas, a pessoas idólatras, e por idólatras eu não falo apenas de adorar, de se curvar diante de uma estátua. Por idólatras eu falo pessoas que substituíram Deus no trono do seu coração. Qualquer coisa que nós colocamos no lugar de Deus, no nosso coração, é um ídolo que nós temos. Muitas pessoas têm ídolos que são cantores, outras pessoas, o ídolo delas é a sua própria família, porque elas colocam a família antes de Deus. Outras pessoas colocam carros, pessoas colocam casas, pessoas colocam profissão. E como é que eu vejo se realmente eu tenho um ídolo na minha vida? Você deixa de fazer algo que é da vontade de Deus por conta disso? Se sim, você está colocando isso antes de Deus. Você já tirou Deus do seu coração e colocou o governo do seu coração naquilo. Por exemplo, fazer um esporte é da vontade de Deus? É um pecado? Não é um pecado. Se eu deixo de vir à igreja para praticar um esporte, se eu deixo de adorar a Deus para praticar um esporte, aquilo substituiu Deus no meu coração. Não terás outros deuses diante de mim é mais do que simplesmente outras religiões. É tudo que nós substituímos, o lugar de primazia do nosso coração que tem que ser de Deus. Você negocia as verdades de Deus pelo quê? Pelo dinheiro? Então o seu Deus é o dinheiro? Será que pelo dinheiro você é capaz de se corromper e fazer qualquer tipo de coisa? Você é capaz de fazer isso por bens materiais? Se você tiver que escolher entre, lavar o seu carro, ou vir aqui, louvar a Deus e aprender mais sobre a sua palavra, qual é a sua prioridade? As nossas prioridades, elas falam sobre quem domina o nosso coração. Amém? Além disso, além de vivermos numa sociedade em que existe essa idolatria generalizada, nós muitas vezes vemos um povo de Deus sem a identidade de Deus. Quando nós olhamos muitas vezes para a bancada evangélica do Congresso, quando nós olhamos para pessoas que se dizem evangélicas, cristãs, muitas vezes a gente se sente constrangido. Porque não é possível que uma pessoa... Porque a Bíblia fala que pelos frutos nós conheceremos o quê? A árvore. Como pessoas que têm uma vida absolutamente imoral, uma vida que é completamente contrária à palavra de Deus, elas dizem que são povo de Deus. Ao contrário, elas envergonham o nome de Deus com as suas atitudes, com as suas ações, com a vida imoral. Teve uma época no passado que vários artistas começaram a falar que tinham se convertido. Eventualmente, realmente, o Senhor pode converter qualquer pessoa e alguns artistas devem realmente ter sido convertidos, ter curvado seus corações diante de Deus. Mas será que isso era verdade para todos aqueles artistas? Quantos artistas hoje a gente vê fazendo coisas terríveis? E a gente vê que podem ainda se dizer cristãos ou evangélicos, mas eles nunca conheceram a Cristo. Eles nunca conheceram o Senhor. Porque como nós vamos ver em Isaías 6, a atitude de uma pessoa que se depara com o Senhor é uma atitude de reverência, é uma atitude de temor diante de Deus e diante da sua santidade. E é por isso que, com todo esse cenário que nós vemos aqui em Isaías, Deus usa algumas imagens para comparar esse povo. Ele compara aquele povo com um corpo leproso. Nós vemos isso aqui, que fala... Vocês estão doentes, toda a cabeça de vocês está ferida, o coração está enfermo, vocês estão doentes da cabeça aos pés, cheios de feridas abertas, sujas, cheias de sangue e de pus, feridas que nunca foram enfaixadas nem tratadas com azeite. Aquele povo estava, a aparência espiritual daquele povo era de um corpo totalmente
totalmente machucado, totalmente ferido, aquele corpo semelhante a um corpo leproso, com feridas abertas. Ele também compara aquele povo com uma mulher infiel, com uma prostituta. Ele compara aquele povo como uma prata pura que se tornou um metal sem valor. Ele compara aquele povo como, antes, ele fala que Deus cuidou daquela vinha, ele deu aquela vinha, mas a vinha ela produziu vinho azedo e aguado. Era isso que o povo de Deus era diante do Senhor. E é por isso que a partir do capítulo 3 de Isaías, a gente vai ver o castigo que a desobediência, a aliança que o Senhor havia feito com o seu povo, ele traria àquele povo. Nós vemos que o Senhor ele fala sobre os castigos que iam incidir. E vocês lembram qual foi um castigo que eu até falei numa outra pregação? Se eles forem infiéis, eles seriam mantidos onde eles estavam naquela terra, eles seriam protegidos por Deus, eles seriam abençoados, mas caso eles se desviassem do Senhor e eles fizessem como os povos que foram retirados daquele local, o que aconteceria? O Senhor também os tiraria daquele lugar que ele havia dado. Isso fazia parte da aliança. E é isso que o Senhor começa a falar. Ele fala sobre o castigo que traria sobre Judá, sobre o povo de Judá. Basicamente, o livro de Isaías é um livro que tem uma mensagem de castigo, de juízo de Deus sobre a desobediência, sobre a ruptura da aliança estabelecida entre Deus e os homens. Mas também rompida pelo lado humano, desobedecida. Mas ele também fala sobre esperança. Tanto que, quantos trechos messiânicos nós não retiramos de Isaías? Né? É um livro, na verdade, maravilhoso, que fala sobre juízo, mas também ele termina com uma grande mensagem de esperança. Nós vemos que era tanto uma mensagem de castigo, que a exemplo do que aconteceu com Oséias, que os filhos dele receberam nomes especiais, com significados especiais, no livro de Isaías também. Sabia que Isaías ele teve um filho chamado Sear-Jazube, que significa um remanescente voltará. Ou seja, o povo seria levado, mas haveria um remanescente, haveria um povo fiel, o povo realmente que fazia parte do povo de Deus. Porque o povo de Israel estava lá, mas dentro do povo de Israel que se desviou, havia um remanescente fiel. Então, essa promessa, um remanescente voltará. E o outro filho dele chamava, eu não sei pronunciar em hebraico, Jacó, desculpe, viu? Maher Shalal Hashbaz, que significa rapidamente até o despojo, ou seja, até tirar tudo. E agilmente até a pilhagem. Ou seja, sabe o que é aquela pilhagem, por exemplo, quando tem uma crise e as pessoas roubam os supermercados e não sobra nada. E era isso que Deus estava falando através do nome dos filhos de Isaías. Que aquele povo, por conta do pecado, eles perderiam tudo. O Senhor permitiria que fosse retirado tudo que eles tinham. Pareceria uma crise terrível, mas também uma mensagem de esperança. Um remanescente voltará. Amém? Era essa a condição moral do povo de Israel. Mas e como será que era a condição dos reis? Como é a condição dos líderes daquele povo? Normalmente o povo ele é um reflexo dos seus líderes. As autoridades eram corruptas. Será que o rei, a pessoa que governava sobre Judá, ela era uma pessoa que temia ao Senhor? Será que ele é uma pessoa fiel a Deus? Mas nossa, que pena, o povo não é, mas eu sou. Será que era essa a situação? Para a gente ter uma clareza melhor dessa situação, de como eram os governantes, a gente, por exemplo, pode ver o livro de 2 Crônicas, nos capítulos 25 e 26. No capítulo 25, ele fala de Amazias. Amazias é o pai de Uzias. Amazias, a Bíblia fala no capítulo 25, versículo 2, que ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Ou seja, teve reis tão ruins que
perto dos outros reis, perto dos reis do norte, que a maioria se desviaram, ele pelo menos, ele foi bom aos olhos do Senhor, de acordo com a palavra de Deus. Mas ele não fez isso de todo o coração. Daí, nossa, mas por que ele não fez de todo o coração? A gente vê lá no versículo 14. Quando o rei Amazias voltou da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses do povo de Seir e os estabeleceu como seus próprios deuses, curvando-se diante deles e queimando incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e ele enviou um profeta com a seguinte pergunta: por que você consultou os deuses que nem mesmo podem salvar seu próprio povo do ataque? Amazias, ele era um rei, ele foi lutar, né, contra os edomitas e ele trouxe da terra de Edom, da terra que foi vencida. Ele trouxe ídolos daquela terra, ele se curvou diante deles, ele queimou incensos diante desses ídolos. Você vê, será que o coração dele realmente estava em Deus? É muito interessante isso. Aquela coisa, um rei que não tinha o coração alicerçado. Sabe aquela questão do duplo ânimo? Eu já vi muitas pregações falando do duplo ânimo. Ao mesmo tempo, a pessoa quer servir a Deus, mas também não serve a Deus. É aquela coisa, Senhor, me resgata, tira esse duplo ânimo que há em mim. Ao mesmo tempo, a vontade de te adorar e o mesmo ímpeto por fazer aquilo que é errado, aquilo que é mal aos olhos de Deus. E Amazias, ele foi pai de Uzias, né, que começou a governar quando ele tinha 16 anos de idade, reinou 52 anos em Jerusalém. O rei Uzias foi um rei muito especial. Ele foi um rei que a Bíblia fala que ele seguiu o caminho dos seus pais do seu pai Amazias, e fez o que era bom aos olhos do Senhor. Enquanto Zacarias viveu, Uzias buscou agradar a Deus. Aquela pessoa que, enquanto o pastor estiver perto de mim, eu sou crente. Mas, se um dia o pastor mudar, então, já aí tudo mais desanda. Então, enquanto Zacarias viveu, Uzias buscou agradar a Deus. Mas Zacarias era um homem que tinha visões da parte de Deus e instruía Uzias no temor do Senhor. Enquanto o rei seguiu os caminhos do Senhor, Deus o abençoou. E nós vemos que Deus abençoou tanto, que no versículo 26 a gente vê grandes coisas que aquele homem, que Uzias, ele conseguiu no começo da sua vida. Ele construiu torres fortificadas, ele construiu, ele organizou o exército. Ele fez o quê? Ele construiu máquinas de guerra para atirar flechas e pedras. Ele tinha esse tipo de coisa, de tecnologia. Ele foi fazendo sistemas de guerra. Ele foi se desenvolvendo. Ele foi próspero. Ele foi abençoado pelo Senhor no começo da sua vida. Mas a Bíblia fala, em 2 Crônicas 26:16, no entanto, depois que Uzias tornou-se poderoso, ou seja, depois que o Senhor o havia abençoado, o havia permitido se tornar um rei poderoso, o que é que ele fez? O seu orgulho provocou a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor, o seu Deus. Daí aqui ele fala que ele entrou no templo do Senhor e ele mesmo queimou incenso sobre o altar. Vocês se lembram quem era autorizado a queimar incenso sobre o altar? Os sacerdotes, pessoas de uma família específica, que era a família de Levi, os levitas. Ele não, mesmo sendo rei, ele não tinha o direito de queimar incenso diante do altar do Senhor. E daí o que aconteceu? O sumo sacerdote, outros 80 sacerdotes, homens de grande valor, foram atrás dele e falaram: não cabe a você, Uzias, queimar incenso ao Senhor. Isso é trabalho dos sacerdotes, dos descendentes de Arão, que são consagrados para este fim. Saia do santuário, pois você transgrediu e foi infiel ao Senhor, e o Senhor não o honrará. Uzias, ele ficou indignado com os sacerdotes e se recusou a deixar o incensário que estava segurando. Então, na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, a lepra apareceu na sua testa.
Quando o sumo sacerdote Azarias e os outros viram a lepra, expulsaram Uzias imediatamente do templo. E ele mesmo se apressou em sair dali, porque o Senhor o havia ferido. E ele viveu leproso, a Bíblia fala, até o final dos seus dias. E viveu sozinho, separado de sua gente e do templo do Senhor. O seu filho, Jotão, ficou encarregado dos negócios do rei no palácio e de julgar o povo da terra. Ou seja, ele era rei, só que não era mais rei. Ao mesmo tempo que ele era rei, ele não podia mais ter contato, mesmo sendo rei. Ele, como ele havia, na verdade, sido castigado, recebido o juízo de Deus e sido atingido pela lepra, ele teve que viver isolado, sendo ainda rei. E quem cuidava da questão, toda a questão administrativa era o seu filho Jotão. Ou seja, é uma pessoa que começou bem, mas ele teve um fim desastroso, porque o seu coração se encheu de orgulho e ele fez aquilo que não lhe era lícito fazer. Ele desobedeceu à vontade de Deus. Que crise! Temos um rei leproso, que interinamente o filho está fazendo as funções administrativas, mas ao mesmo tempo o filho ainda não é rei, porque o rei ainda existe, né? Que situação política desastrosa. E é isso que estava acontecendo aqui por ocasião do chamado de Isaías. Esse é o contexto do capítulo 6. Tanto que ele começa no versículo 1 falando: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ou seja, uma crise política, uma crise moral, parecia que ele estava abandonado. Parecia que tudo estava fora de controle. Sabe aquele cenário de instabilidade generalizada? A gente viveu essas instabilidades políticas, a gente vive a instabilidade moral, o pecado das pessoas que nos rodeiam, essa sociedade totalmente corrompida. E era essa a situação em que Isaías estava. Só que, por mais, eu achei essa frase, eu ouvi numa pregação de um pastor, que eu achei muito boa essa frase. O trono da terra podia estar vazio, mas o trono dos céus, ele continuava preenchido, ele continuava ocupado. E é isso o que Isaías ele se depara. Ele se depara com Deus, com o Senhor, assentado em um trono alto e majestoso. Na NVI fala que as vestes dele cobriam todo o templo. Aqui na minha versão fala que todo o templo estava cheio da sua glória. Pode parecer às vezes que nós estamos abandonados, que nós estamos sozinhos. Na verdade, quando eu fui pensar na pregação, o tema era livre. Então, podia-se optar por qual tema a gente precisava. E o meu coração precisava disso. Precisava lembrar que, por mais que às vezes as situações estejam totalmente... Por mais que às vezes nós nos sintamos abandonados, por mais que algumas vezes tudo pareça estar dando errado, parece que tudo está fora de controle, nós temos que lembrar que o Senhor está assentado no alto e sublime trono e que a sua glória enche todo o universo. Daí, ainda nessa visão que Uzias teve quando ele adentrou o templo, porque aqui ele fala que todo o templo estava cheio da sua glória, ou seja, ele estava no templo, ele estava na igreja, talvez isolado, talvez sentado, pensando sobre a vida, pensando, e agora? O que vai acontecer? Mas, de repente, aquele templo, que talvez para ele estivesse vazio, não fizesse talvez mais tanto sentido, por que eu estou aqui? Eu estou abandonado, eu estou sozinho. Por que eu venho? Por que eu continuo, sabe? Para que continuar se o mundo é tão ruim, se todos os governantes são tão maus, se a gente vive uma instabilidade tão terrível, se todos se perderam, se todos abandonaram?
Por que eu tenho que continuar? E, de repente, ele olhou e ele viu Deus num trono. E é uma imagem confortadora. É uma imagem de poder, de majestade, mostrando que Deus ele ainda estava no controle e sempre estará no controle, independente de todas as situações. E ele fala que à sua volta voavam poderosos serafins. A palavra aqui, na verdade, é abrasadores, anjos que pareciam fogo. E ele via esses anjos que tinham formato de brasas. E eles voavam. E fala que cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. Ou seja, eles se escondiam diante da glória e a majestade de Deus. E eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Muitas pessoas elas falam que esse santo, santo, santo é devido à Trindade, né? Já seria uma evidência, né, da Trindade já no Antigo Testamento. Existe aqui realmente um trecho que fala que quem irá por nós. E, na verdade, isso a gente interpreta realmente, assim como façamos o homem à nossa imagem e semelhança, quem irá por nós é uma figura, uma demonstração da Trindade já no Antigo Testamento. Esse santo, santo, santo também pode ser interpretado como hebraísmo, né? Uma forma de dar ênfase naquilo que está sendo dito. Então, tem pessoas que pensam dessas duas formas. Ou que se refira à Trindade, ou que se refira a uma ênfase. É por isso que Jesus às vezes falava, em verdade vos digo. Que era uma forma de mostrar a relevância, de dar ênfase naquilo que seria dito. Da mesma forma, eles enfatizavam que a santidade de Deus, em meio a um povo perdido, em meio a uma criação que parece ter dado tudo errado e que parece que não se aproveita nada de tudo que estava ao redor de Isaías. Ele se depara com a santidade de Deus. E o Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. E era tão tremendo o som das suas vozes, que chegaram a sacudir o templo até os alicerces. E ele ficou cheio de fumaça. Ou seja, o profeta, ele é confrontado pela majestade de Deus e pelo domínio, pelo governo de Deus sobre toda a terra. E ele vê que Deus está no controle de todas as coisas, que ele não estava abandonado. É tão bom, né, saber que a gente não está abandonado. Como eu falei, às vezes tem épocas da nossa vida que a gente parece que a gente sente, né, a presença de Deus tão forte que parece que a gente está, né, já estou a um passo, né, de ser transformado. Mas depois a gente passa por alguns momentos de vale na nossa vida, que parece que Deus me abandonou. E a gente vê em Isaías isso, né? O Senhor nos abandonou, o Senhor esqueceu da gente. Daí Deus vai e fala, pode uma mãe se esquecer do seu filho que ainda mama? Então eu, todavia, não me esquecerei de ti. Os seus muros estão continuamente diante de mim. Eis que te tenho gravado na palma das minhas mãos. É isso que nós vemos, que Deus, ele não abandonou ao seu povo, ele continua. A gente viu naquele versículo que Deus abandonou, sim, aqueles que se rebelaram contra Deus e que não amavam. Não o remanescente fiel, aqueles que eram dele, aqueles que permaneceram fiéis. E nós vemos isso também no versículo 13, que a gente vai ver. Que o toco, que representa a semente santa que será deixada, ele voltará a crescer. É uma palavra também de esperança. E o que acontece? Primeiramente, o profeta ele é confrontado pela majestade de Deus. E num segundo momento, nós vemos que o profeta ele é purificado e ele é chamado para uma missão. O que acontece? Quando ele se depara com toda aquela glória, toda aquela majestade de Deus, ele fala,
Ele fala, chegou a minha hora, né, na minha versão. Vou morrer porque eu sou um pecador. Eu sou um homem com lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o Senhor Todo-Poderoso. Ele olha para aquela situação, ele olha para aquela glória, aquela majestade, e diferente do que muitas pessoas elas pensam, que eu também vi numa pregação que eu achei muito interessante, né? Tem algumas pessoas que elas riem, sabe? Tem a unção do riso, a unção que as pessoas imitam animais. Existem algumas coisas que, né, as pessoas falam, não, que a glória de Deus era tão grande, tão forte, que a pessoa começa a rir. É a unção da risada, fica ha, 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 e é assim, não para. E ela fala que aquilo é pela glória, pela majestade de Deus, que é muito forte, então ela não consegue parar de rir. Ou então ela imita um leão, ou então ela imita um animal, ela imita um bicho. E nós vemos que, na verdade, na Bíblia, a reação das pessoas que se depararam com a glória do Senhor não é esse tipo de reação. É um temor que toma. João fala que ele caiu como morto, né? Ele caiu como morto. Isaías, pensava que ele ia morrer. O povo, quando ele estava aos pés, né, esperando Moisés, e Deus começou a falar, o que aquele povo falou para Moisés? Vai lá você falar com Deus. Porque parecia que a voz do Senhor ia fazer com que eles morressem. Porque a voz do Senhor, ela é poderosa. A visão do Senhor, a visão da sua majestade, ela é algo que constrange pecadores. E é isso que constrangeu Isaías. Isaías estava numa situação que ele pensava que ele não ia continuar vivendo. E o que aconteceu? Ele fala que um dos serafins ele veio voando em minha direção, trazendo uma brasa viva que ele havia tirado do altar como a tenaz. Durante a leitura, o Paulinho veio e me perguntou o que era tenaz. Tenaz, vocês já viram aqueles programas de ferreiro? Que é um aparelhinho, um negocinho, que é parecido com alicate, que eles seguram, por exemplo, o metal que está em altas temperaturas, eles seguram assim e vão para eles conseguirem moldar. A gente gosta de assistir programa de ferreiro, então a gente acaba vendo isso. Eu mostrei para ele o que era uma tenaz. E exatamente isso, ele vai com essa tenaz, ele vai voando, trazendo uma brasa viva que ele havia tirado do altar, ele toca na boca do profeta e ele diz, de agora em diante a sua culpa foi tirada, porque esta brasa tocou os seus lábios, os seus pecados foram perdoados. E uma das palavras que lendo, né, li, também vi várias, né, pregações para pensar sobre esse tema. E eu pensei, como está nosso preparo para fazer o trabalho do Senhor? Né? Às vezes a gente não se prepara adequadamente. Às vezes a gente vai como a gente está, venha como estás. Então a gente vai, vou fazer o serviço do Senhor, mas a gente não se preocupa com a nossa vida espiritual. A gente pensa, não, mas Jesus me purificou sim, lógico que Jesus te purificou. Só que Ele convida a ser de santos, porque eu sou santo. Ele nos convida à santidade. Nós pecamos, mas nós continuamente procuramos fazer a vontade de Deus. Como está a nossa vida diante de Deus? Isso não é para nos constranger a gente pensar, então não vou mais fazer nada. Então também não vou mais cantar no grupo, eu também não vou mais tocar, eu também não vou mais orar pela oferta, eu também não vou mais pregar, eu não vou mais ir para a igreja porque eu sou muito pecadora, eu não posso trabalhar para o Senhor porque eu sou muito impuro. Não é essa a ideia. A ideia é procurar viver uma vida conforme a vontade de Deus. E que o pecado ele seja um deslize e não uma prática. Todos nós pecamos. Só que a Bíblia fala que se alguém fala que não tem pecado, ele mente. Mas não fazer do pecado uma prática de vida, um modo de vida. Nosso modo de vida é pecador 100%. Não. Nosso modo de vida é, sou um cristão, procuro viver em santidade, há deslizes na nossa caminhada, mas eu procuro viver conforme a vontade de Deus. A gente tem que se preparar melhor, a gente tem que pensar melhor no que a gente está fazendo e fazer com mais reverência. Né?
Às vezes a gente acaba se perdendo nisso. Por ser professor no Ministério Infantil, às vezes você é uma pessoa que você fica a semana inteira, né, cheia de afazeres, muitas vezes chegando tarde em casa. Daí você pensa, nossa, quanto tempo eu tive de estudo? Quanto tempo? Será que foi o suficiente? Se essa é a oportunidade que eu tenho de expor o livro mais precioso, a revelação de Deus, para crianças, será que foi o suficiente? Será que eu deveria ter ido mais, ter ido além, ter procurado em outras fontes, ter estudado mais, ter visto outras pessoas falando sobre isso para aprender mais? Será que eu fiz só o que era necessário? Qual é a minha situação diante de Deus? Como é o meu preparo? Como eu busco fazer a vontade de Deus? E é isso que nós vemos aqui, que confrontado com a glória de Deus, e antes que ele fosse comissionado, ele foi purificado. Ele foi purificado. E nós confessamos diariamente os nossos pecados, e nós temos que realmente procurar fazer o melhor para o Senhor. Uma vez, eu não sei quem pessoa fez esse comentário. Ai, não está muito bonito, mas é para o Senhor, né? É para o Senhor, então não tem problema. Ou seja, se ela fosse fazer para um outro ser humano, ela faria com mais cuidado. Ela faria, se você tivesse, eu fico pensando assim, se eu tivesse que apresentar uma determinada coisa diante da minha chefe, diante das minhas colegas de trabalho, qual seria o tempo que eu levaria para conseguir me preparar, para estar realmente diante de pessoas que para mim são muito, né, que eu tenho medo de falar alguma coisa, de deslizar. Será que é a mesma preocupação que eu tenho em relação a dar aula para crianças? Isso é um questionamento. Será que é o mesmo cuidado que eu tenho na hora de fazer qualquer coisa aqui no culto, de retirar uma oferta? Será que é esse o cuidado que eu tenho? E é uma coisa que nós podemos pensar. O profeta, ele foi purificado. E ele também foi chamado para uma missão. E nós vemos isso no versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor dizendo: quem será o mensageiro que eu vou enviar ao meu povo? Quem irá por nós? Daí, e eu respondi, o profeta Isaías: eu irei, Senhor, envia-me. E o Senhor me respondeu: sim, você irá. Não, na verdade, as pregações elas terminam por aqui, né? A gente não pode continuar lendo. Porque eu já ouvi N pregações, e a maioria das pregações, sim, Senhor, envia a mim. Pronto, acabou a pregação. Sucesso. Né? Pregador das multidões. Agora, como ele foi chamado por Deus de uma maneira tão gloriosa, ele vai conseguir evangelizar todo o reino de Judá. Todos eles vão se converter ao Senhor e vai acontecer um grande milagre, um avivamento aqui do povo de Israel, do povo de Judá. Esse é o cenário? Esse é o perigo da gente acabar de ler algo antes do final. Né? A gente pode assim... tudo bem, envia-me a mim. Então, sucesso, se vocês fizerem isso, vocês serão pregadores bem-sucedidos. Se vocês tiverem uma grande experiência com Deus, forem purificados, então vocês já podem sair em missão e vocês serão bem-sucedidos, vocês ganharão milhares de almas para o Senhor, todos se converterão dos seus maus caminhos, vai ser um avivamento na terra, acabou, pronto, vamos fechar a Bíblia. Mas não, não acaba no envia. Sim, Senhor, envia a mim. O Senhor, ele continua. E ele fala o seguinte: o Senhor me respondeu: sim, você irá. E esta mensagem que você levará a este povo: vocês vão ouvir as minhas palavras muitas vezes, mas não vão entendê-las. Vocês vão ver, mas vocês não vão entender. Torne insensível o coração desse povo, tampe os ouvidos, feche os olhos dele. Assim eles não verão com os olhos, não ouvirão com os ouvidos, nem compreenderão com o coração, para que não se voltem para mim e sejam curados. Aquele povo, ele se desviou de Deus. Vocês lembram que eu falei qual é um castigo da idolatria que nós vemos no Salmo 115? Que aquele povo ele se tornaria como os ídolos que eles adoravam. Eles se tornariam insensíveis ao Senhor. Eles se tornariam surdos para a palavra do Senhor. Eles se tornariam cegos. E por isso eles seriam castigados. Por conta do pecado que eles haviam cometido. Porque eles haviam rompido a aliança.
e aquilo traria consequências. Isaías, ele foi chamado para expor o pecado daquele povo, para falar para aquele povo, mas também para, nos olhos humanos, ser um pregador extremamente mal-sucedido. É um pregador que já vai pregar a mensagem para ser frustrado. Porque ele já ia sabendo que as pessoas não iam ouvir ele. Que ele ia falar, as pessoas não iam ver. Ele ia falar e as pessoas não iam ouvir. As pessoas não, mesmo que elas ouvissem, elas não iam entender aquilo que ele estava falando. Por quê? Porque elas seriam castigadas por conta delas terem rompido a aliança que elas fizeram com o Senhor. Elas estavam sofrendo a consequência por conta da sua vida imoral, da sua idolatria, de todos os pecados que foram colocados que aquele povo cometia. Às vezes a gente pensa que o sucesso, né, de uma pessoa que é pregadora da palavra de Deus é o fato de milhões de pessoas se converterem. Nossa, que pregador! Milhões de pessoas elas se converteram. Bom, primeiro temos a questão que muitas pessoas, às vezes, elas fazem determinadas coisas pela emoção. Então as pessoas nem... Às vezes é como aquela semente, que a pessoa recebe numa boa, só que depois vem as dificuldades da vida e se perde. Mas, e também a gente vê essa questão de quantidade. Mas o Senhor, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele procura verdadeiros adoradores. Muitos dizem, a Bíblia fala, né, que chegará aquele dia, uma pessoa vai falando, mas Senhor, em teu nome nós pregamos, nós curamos. Senhor, daí, o que é que o Senhor fala? Afastem-se de mim, eu não os conheço. Ele não conhece essas pessoas. O sucesso de um pregador não está na quantidade de pessoas que ele faz com que levantem a mão. Até porque, né, para ter pela primeira vez a experiência. Os irmãos podem levantar a mão? Pronto, levantou a mão. É um pregador de muito sucesso. Não é isso. Não é simplesmente erguer a mão. Senão, ao contrário, olha quanta gente agora. Isso não é sucesso. O sucesso não está na quantidade, mas o sucesso está na fidelidade. Em falar aquilo que o Senhor quer que você fale, mesmo que isso seja tremendamente mal recebido, mesmo que isso gere revolta, mesmo que isso faça com que você seja odiado pelo mundo. Porque fala que a Bíblia fala que pelo seu nome nós somos entregues todos os dias para a morte. Né? As pessoas vão odiar vocês. É isso que Jesus fala. Jesus não fala, agora que vocês vão pregar minha palavra, todo mundo vai amar vocês. Vai haver uma grande transformação. Não, ele fala que vocês vão ser odiados pelo mundo. As pessoas vão perseguir vocês, as pessoas vão te odiar. Não estou falando de pessoas chatas, né? Tem pessoas que são odiadas porque são chatas. Mas vão te odiar simplesmente pelo fato de você ser cristão. Assim, eu já sofri bullying na faculdade porque eu abria a Bíblia e ficava lendo. E por uma pessoa que era cristã, que era de uma outra igreja. Ela foi e comentou, né, com outras pessoas. Nossa, olha que pessoa extremista, ficar aqui no intervalo da aula lendo Bíblia. E justamente uma pessoa que era cristã. E foi uma coisa que depois, quando eu soube, anos depois, que a pessoa tinha... Que muita gente me olhava meio estranho, né? Nossa, por que o pessoal não gosta de mim? Porque eu abri uma Bíblia. E estava lendo, não alto, não para todo mundo olhar, mas eu estava lendo para a minha edificação. Porque eu estava lendo, assim, para mim. Não estava tentando evangelizar as pessoas, tentando obrigar as pessoas a lerem a Bíblia. Simplesmente pelo fato de ter aberto uma Bíblia. E é isso. O sucesso de um pregador não está no resultado que ele atinge, mas na verdade, na fidelidade que ele tem à palavra do Senhor. Isaías foi chamado para uma missão, mas aquela missão era uma missão que ele já sabia, que não seria uma missão aos olhos humanos bem-sucedida. E nós sabemos, né, pela história que contam, que durante o reinado de Manassés, de Judá, Isaías, pela tradição, ele foi cerrado ao meio. Então a gente pensa, né, se pela teoria da prosperidade, esse homem
Não era de verdade do Senhor. Porque se ele fosse do Senhor, você acha que Deus ia permitir que ele fosse cerrado ao meio? Se o chamado dele fosse verdadeiro, ao contrário, ele seria uma pessoa próspera, uma pessoa rica, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que, ao pregar, encheria lugares. Não haveria espaço para as pessoas caminharem perto dele, se ele fosse uma pessoa que realmente tivesse um chamado de Deus, de acordo com a teologia da prosperidade, né? Mas nós sabemos que, na verdade, essa é uma teologia falsa. Uma teologia que não... que as pessoas elas fazem uma distorção da palavra de Deus. Eu não sei se eu já falei aqui, mas uma vez às vezes por conta do meu trabalho eu pego táxi. Uma vez eu peguei um taxista e ele foi, e no caminho, né, tava ouvindo música evangélica. Eu falei, você é evangélico? Daí ele, sou, legal. Daí ele foi e falou, eu não fico doente. Daí eu fiquei, nossa, mas como assim você não fica doente? Não, eu não fico doente. Daí, tá, mas por que você não fica doente? Porque eu sou cristão verdadeiro, eu sou evangélico, eu não fico doente. Daí eu fiquei assim, mas daí ele foi explicar, não, é que as pessoas que ficam doentes, elas ficam porque elas não têm fé verdadeira. Porque se a pessoa tivesse uma fé verdadeira, o poder de Deus, a pessoa não fica doente. Assim que você vê a fé de uma pessoa, se a pessoa fica doente é porque ela caiu na fé. Daí eu falei, nossa, mas tem tantas pessoas aqui na Bíblia que eram doentes. Eu falei, Jeremias, ele tinha um quadro de depressão. Né? Timóteo, era Timóteo que tinha um problema no estômago? Timóteo tinha um problema no estômago, tanto que o apóstolo Paulo até recomenda lá que ele trate o estômago dele. Tantas pessoas ficaram doentes na Bíblia. E ele fala, e tantas pessoas foram mortas, passaram por situações tão terríveis. Como assim? Daí, quando eu falei, ele começou a ficar exaltado. Daí começou a brigar e gritar. Daí eu fiquei caladinha, deixei ele gritando. Eu fiquei com medo. Fiquei com medo porque a pessoa às vezes ela é tirada do prumo, né? E ele saiu totalmente do prumo naquela situação. Pelo menos um argumento. Tomara que depois de passar um momento de estresse, de raiva, ele reflita sobre isso e procure exemplos na Bíblia de pessoas que ficaram doentes. Depois ele ficou doente, daí ele viu que ele deu um deslize na fé. Como a pessoa às vezes fica doente uma vez por ano. O estresse é doença, realmente. Mas, para você ver, as pessoas elas medem o sucesso e a religiosidade das pessoas de uma maneira totalmente distorcida. O Isaías foi chamado para uma missão, mas uma missão que ele sabia que não daria muitos frutos. Não aos olhos humanos, não daria muitos frutos. Porque o povo simplesmente não daria a mínima para aquilo que ele estaria falando. Ele foi morto de uma maneira terrível. E esse foi o destino. O destino dele, no termos de caminho que ele seguiu, de acordo com a vontade de Deus. O que aconteceu em seguida? Mesmo em meio a uma sociedade perdida e caótica, nós vemos que o Isaías ele pergunta, Senhor, até quando isso vai durar? O Senhor vai castigar esse povo. Esse povo não vai ouvir a mensagem que eu vou falar. As pessoas simplesmente não vão entender o que eu vou falar. Mas isso vai durar até quando? Daí o Senhor fala, só depois que as cidades forem destruídas e ficarem em ruínas, seus habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos completamente arrasados. Olha que situação. Nossa, isso vai continuar até quando, Senhor? Até quando esse povo não vai ouvir? Até quando nós vamos pregar? Quem deu ouvido à nossa pregação? Quem ouviu? O que vai acontecer? Não, sabe quando vai parar? Quando tudo isso aqui estiver em ruínas. Quando tudo aqui estiver totalmente devastado. É aí que as coisas vão parar. Até que as cidades sejam destruídas, que fiquem em ruínas, sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos completamente arrasados. Isso nos lembra, né, de Abacuque. Né? Ainda que a videira não floresça, que não haja fruto na terra, ainda que o gado seja arrebatado, eu todavia me alegrarei no Senhor. E essa era a consequência do pecado do povo. Eles seriam completamente destruídos.
até que o Senhor afaste para longe dela os homens. Ou seja, eles, além de ter uma terra destruída, eles seriam retirados de onde eles estavam. E a terra fique completamente destruída e abandonada. Mas mesmo que fique uma 10ª parte, ele também não vai escapar e vai ser destruído. Israel será como um terebinto e um carvalho derrubado, como uma árvore que caiu. Que deixam um toco. E esse toco representa a santa semente que voltará a crescer. Aquele povo, ele seria alvo do juízo de Deus. Ele seria alvo daquilo que foi estabelecido na aliança. Que caso eles rompessem, eles seriam retirados da terra que eles haviam recebido do Senhor. Mas ainda restaria um toco. Isso aí, na verdade, existem várias interpretações. Mas eu vou naquela que eu entendo. Que essa semente que voltará a crescer, primeiro, é o remanescente fiel. Eu entendo que seja dessa forma, e eu faço uma alusão até com a situação de Elias. Às vezes eu confundo Elias com Eliseu, tá? Então, se eu falei Elias e era Eliseu, Elias na caverna. Elias. Ele simplesmente, a terra foi devastada, ele estava sendo perseguido, homens de Deus haviam sido mortos, e ele se sentia abandonado, né? E ele se sentiu abandonado, mas o Senhor, ele falou de algumas pessoas para ele, no momento que ele estava se sentindo completamente sozinho, que não haviam se dobrado, que não haviam desobedecido ao Senhor, e que haviam permanecido fiéis. Pessoas que, mesmo em meio a uma sociedade perdida, que mesmo estando naquela situação terrível, né, daquela mulher Jezabel, de seu marido, perseguindo o profeta, matando os profetas de Deus, havia um remanescente fiel. Pessoas que não se curvaram diante de toda aquela situação terrível. E nós somos esse remanescente, nós somos a igreja invisível. A igreja invisível do Senhor. Porque às vezes existem igrejas cheias, existem igrejas lotadas, existem igrejas que na verdade são estádios. Tem uma igreja que minha amiga foi quando ela foi para a Austrália, que é bem famosa, chamada Hillsong. Tem várias músicas do Hillsong que todo mundo canta. E lá é um estádio onde é a igreja, porque são tantas pessoas. E tem igrejas, na verdade, eu lembro que eu ia numa igreja com a minha avó quando eu era criança. Não minha avó que vem aqui na igreja, a mãe do meu pai, que ela tinha vários horários. Tinha culto das 9 às 10, das 10 às 11, das 11 ao meio-dia, tinha culto das 3. Você podia escolher em qual horário você ia para o culto, porque a igreja era tão cheia de pessoas que não daria para todo mundo ir no mesmo horário. Então, daí você escolhia qual dos horários de culto você ia. E engraçado, você chegava lá e a igreja tinha bastante pessoas. Mesmo eles fazendo múltiplos cultos para atender todo mundo. Era uma igreja absolutamente lotada. E aquela coisa, mas quanto será daquela igreja que faz parte realmente da igreja invisível? Da igreja de Deus, da igreja verdadeira, daqueles que não se dobram diante do pecado, daqueles que permanecem fiéis mesmo em meio a situações adversas, mesmo em meio a poderes políticos, a situações morais terríveis que tentam arrastar a sociedade como um todo. Quem são essas pessoas? Né, que às vezes meu pai fala, quem são esses de branco? Né? Quem são essas pessoas? Somos nós. Eu espero que sejamos, cada um de nós, a igreja invisível, a igreja verdadeira, aquela que, mesmo que a terra seja assolada, nós sabemos que nós temos uma esperança. E esse é o final. Esse é o final. É uma palavra de esperança que Isaías ele recebeu. Até quando, Senhor? Não se preocupe. Restará um toco que representa a santa semente que voltará a crescer. Amém? Glória a Deus. Bom, irmãos, eu já passei muito do horário. Meu pai fez assim para mim, mostrando o relógio. Então, nossa, 12:20, mil desculpas. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus e eu passo a palavra para a direção da igreja.